Olá, seja bem-vindo aqui à nossa aula. Eu quero começar essa aula aqui agradecendo você que tem participado do nosso grupo, que tem conseguido também interagir ali. Está sendo bem legal todas essas aulas. Se você ainda não viu as demais aulas, eu vou deixar aqui para você o link com a playlist, onde tem todas as aulas ali. E hoje eu acabei perguntando no nosso grupo qual era o tema que vocês gostariam que essa aula dessa semana fosse feito. E o Felipe falou assim, cara, ia ser legal se a gente fizesse uma aula sobre jornalismo, biografia, né, storytelling, juntando um pouco desses três universos. E eu falei, pô, ótima ideia. E eu acho que esse é um tema relevante, mesmo para você que não vai fazer, que não está no mundo do jornalismo, é interessante você acompanhar essas aulas, porque nós vamos trazer alguns elementos importantes que pode ser aplicado para você dentro da sua realidade, tá bom? Então, nós vamos começar aqui essa aula já com uma pergunta fundamental e que acho que vale a pena a gente trazer, que é o que de fato torna uma biografia realmente envolvente, realmente relevante? O que faz a gente, o que segura a gente nessa biografia? Por que a gente se interessa tanto por isso? E como o storytelling tem uma relação direta com essa questão de o quanto a nossa história, o quanto a biografia, né, ou seja, o espelhamento que a gente faz com uma outra vida funciona bastante para a gente aqui. Olha, quando a gente pensa em livros biográficos, a primeira imagem que vem na nossa mente pode ser em relação a um relato factual, né, um relato mais linear, vamos dizer assim. Talvez sobre a vida de alguém ou de uma pessoa, né, ou a gente vai ter ali algumas datas importantes para essa pessoa, né, tem uma timeline. A gente está falando de eventos específicos, marcos históricos que envolvem, né, que cruzam a história dessas pessoas. Geralmente as biografias que são mais vendidas têm a ver com isso, né, são grandes nomes da nossa sociedade, ou então grandes nomes de um momento específico da nossa história, ou da história, sei lá, do país, da história de uma empresa, né? Isso eu acho que é a primeira questão que a gente precisa pensar um pouquinho. Mas, na verdade, uma biografia ou a história de alguém, de alguém bem-sucedido, vai além de pequenas informações, né? A gente não pode simplesmente só jogar informações quando a gente está falando de biografias. A gente precisa, na verdade, entender como é a vida desse biografado, tentando entender como a gente pode fazer sentido, como as suas emoções, como ele entende, né, as motivações que ele está fazendo o que ele está fazendo, talvez mergulhando ali na caminhada nele, na jornada dele, na aventura dele, como se a gente fosse testemunha ocular ali naquele momento. Esse é um dos grandes elementos. As melhores biografias que eu li, elas têm a ver com isso, né? Quando a gente parece que está passando pela mesma coisa ali que esse personagem está passando, tá? E aí que o storytelling se torna aí essa espinha dorsal para esse jornalismo biográfico, né? Ou para esse relato biográfico, tá? Então, esse é o primeiro elemento que eu queria provocar, né? Eu acredito que o que deixa bem interessante uma história é basicamente quando você consegue ser transportado para a vida daquela pessoa que você está querendo registrar a biografia dela, né? Nós temos um livro de um cara que chama Jack Hart, ele chama Storycraft, esse livro, é um livro bem denso, eu não tenho ele aqui em casa, eu tenho ele digital no Kindle, mas é um livro que ele traz algumas informações importantes sobre essa essência do storytelling dentro do jornalismo biográfico, né? Então, o storytelling dentro do jornalismo, ou dentro desse registro biográfico, não é somente a gente poder ir relatando eventos cronológicos de uma maneira ah, sem alguma intencionalidade, mas é quando a gente consegue encontrar o que eu chamo ali de alma dessa história, né? Isso significa o quê, gente? Significa transformar de fato uma simples sequência de fatos, né, em uma narrativa que tenha personagens, que tenha cenas, que tenha conflitos e que, acima de todas as coisas, possa também trazer algum significado para quem está lendo, né? Acho que essa é a grande sacada. Não é só montar as cenas, gerar os conflitos, criar personagens aleatórios, mas é você trazer algum sentido para aquela história. É o que eu quero passar com essa história. E quando a gente está falando de livros biográficos, né? Acho que tem documentários, mas os livros são mais ricos de detalhes. O jornalista que está fazendo ele precisa buscar, ou o storyteller, né, precisa buscar não só contar o que aconteceu, mas explorar o como aconteceu e o porquê aquilo aconteceu. Acho que isso é mais fundamental ainda
Por exemplo, quando você procura um livro de uma pessoa, a gente vai citar alguns aqui, mas quando você procura o livro de alguém que é uma pessoa muito renomada, o que você está tentando entender é como que ele fez aquilo acontecer, né? O que que aconteceu, por que que aquilo aconteceu daquela forma. Então, além dos fatos, existe também a resposta para essas perguntas, né? Sempre o como e o porquê. E para isso, esse escritor ou esse documentarista, ele precisa adquirir uma postura que é uma espécie de uma mistura de detetive com psicólogo, né? Ele tem que buscar esses momentos fundamentais de transformação na vida do biografado. Outro livro legal também, o do Carmine Gallo, ele chama O Segredo do Storytelling, né? Ele ressalta aqui, gente, umas coisas interessantes que as grandes histórias são construídas em torno de momentos de crise ou de mudança, né? Então tem sempre que lembrar que as histórias acontecem através dos conflitos. E esses são os pontos de inflexão que acaba capturando a atenção e despertando a empatia desse leitor, né? É o que a gente chama de ponto sem volta. Então, é o momento em que o personagem principal ele não pode mais voltar atrás da decisão dele, ou de algum momento específico da vida dele. Ele tem que, na verdade, seguir em frente. E esses conflitos vão aparecendo a partir dessa escolha dele. Então, quando a gente encontra na vida desse biografado esses momentos específicos, a gente consegue explorar um pouquinho mais a profundidade dessa história e aí, essa pessoa que está escrevendo a história acaba transformando o que a gente chama de dados frios em uma narrativa que é um pouco mais interessante para esse público, tá? Quero trazer para vocês aqui algumas técnicas narrativas que podem ser aplicadas dentro dessa documentação biográfica, tá? Quando a gente está falando de jornalismo biográfico, que é a pergunta do Felipe no nosso grupo, a gente tem que pensar que o uso dessas técnicas de narrativa, elas são fundamentais para transformar aquela simples sequência de fatos em uma história que seja envolvente, tá? Então, a aplicação dessa técnica permite que esse cara, que esse biógrafo, quem vai criar a biografia, né, não biografado, ele seja capaz de criar umas narrativas que vão além daquela informação. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para você é pensar na estrutura do arco narrativo, né? Essa estrutura é fundamental, gente. Essa estrutura ela é importante para manter o leitor engajado, né? É o que traz movimento para a história. Vai fazer ele ficar ligado ali do início até o fim. Então, em vez de você seguir uma linha cronológica restrita ali, né, na vida real daquela pessoa, quando a gente está falando, por exemplo, de empreendedores que querem contar sua própria história, não precisa ser numa linha cronológica. Ela pode ser organizada dentro do que a gente chama de arco narrativo, que inclui ali talvez um início que seja bastante intrigante, depois um desenvolvimento com alguns conflitos, e aí o clímax que leva à resolução. Tem uma aula só sobre isso lá no curso de Storytelling, no curso completo de Storytelling. Se você estiver interessado nisso, ah, pode comprar este curso aí, que realmente tem algumas aulas que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, como você pode elaborar, como você pode criar. Tem uma aula só sobre os tipos de enredo possíveis, né? Então, ali vai te ajudar a montar. Mas é importante saber que tem que ter um arco narrativo. Não é simplesmente contar a história como os fatos aconteceram dentro da cronologia. Precisa ter esses ganchos que a gente vai criando, tá? Um outro autor interessante, o Aldilson Xavier, alguns de vocês até já leram, né? Ele tem aquele livro As Histórias que Deixam Marcas. Eu acho que eu até tenho ele aqui, depois eu pego para vocês verem. Ele mostra que existe uma técnica que permite com que a narrativa mantenha a progressão dramática, né? E isso é fundamental para o leitor. Por exemplo, quando a gente está falando da vida de uma figura histórica, é, é possível focar, na verdade, em momentos decisivos, em esses atos, como se fosse uma peça né, os atos de uma peça teatral. E aí a gente vai construindo essa tensão que acaba chegando ali no momento de transformação dessa realização ou dessa mudança que o personagem teve que fazer. Então, é uma dica muito importante que pensar nos arcos narrativos. Depois eu posso até criar uma aula só sobre isso, mas por enquanto, para não estender muito aqui nossas aulas, você tem que aprender a focar um pouco sobre isso, tá? Se você não conhece nada sobre isso, dá uma pesquisada rápida e se for interessante para você, é, uma aula só sobre arcos narrativos a gente vai criar aqui, tá? Apesar de que tem lá no curso também, mas se você achar que é importante para a gente, só me mandar uma mensagem que a gente vai criando essas estruturas. Segundo ponto interessante é pensar no desenvolvimento do personagem. O Jack Hart, lá no livro do Storycraft, ele dá uma ideia de que o protagonista de uma biografia ele não pode ser apenas um sujeito histórico, mas ele tem que ser um personagem
que tem uma profunda característica emocional, né? A gente tem que explorar as emoções desse personagem, a gente tem que explorar não só as emoções rasas, como alegria, tristeza, mas descrever os sentimentos dessas pessoas, né? Talvez criar um cenário para isso. A gente precisa explorar as falhas, né? Uma coisa que o pessoal gosta muito aí no mundo da biografia é o que a gente chama de falha moral, né? Que é tipo quando o anti-herói aparece e ele parece que tem um problema na moral ali. O Coringa é o maior exemplo disso, né? As pessoas gostam muito dessa divisão entre o que é moral e o que não é moral, né? O que seria tradicional e o que seria diferente de alguma forma. Então, explorar um pouco essas falhas também ajuda. Explorar não só as falhas, né? Senão você cria só um vilão, mas explorar as virtudes que às vezes são causadas por essas falhas, né? Essas falhas acabam gerando algumas virtudes interessantes. Também é muito legal de explorar no desenvolvimento desse personagem aí. Tentar pensar nas motivações complexas que levam aquele personagem para aquela estrutura. Então, se você explorar ali a questão emocional, a profundidade emocional desse personagem, as falhas deles, as virtudes deles e também as motivações desse personagem, cara, você já tem aí matéria-prima suficiente para você criar muita coisa legal para desenvolver esse personagem. Se você tiver dificuldade de colocar isso durante a história, vai lá e lista algumas coisas que seu personagem tem em relação a esses pontos e você já consegue explorar bastante dentro da sua história, tá? E aí, óbvio, para isso também, aquele que está criando essas biografias, né, o jornalista ou o documentarista, ele tem que estar disponível a fazer entrevistas, a pegar diários dessas pessoas se tiver, pegar cartas, né, documentações, materiais que possam utilizar como pesquisa para construir um retrato um pouco mais íntimo desse personagem, desse biografado. E aí detalhes como, por exemplo, expressões faciais, gestos, hábitos pessoais, né, ajudam a criar esse personagem com um pouco mais de robustez, vamos dizer assim, e vai conseguir fazer com que o leitor consiga visualizar e compreender um pouco mais qual é o arquétipo psicológico também desse personagem, tá? Tem um outro livro legal que chama Como Escrever Bem, se eu não me engano é isso, ou Escreva Bem, alguma coisa assim. É de um cara chamado William Zisder. Ele fala o seguinte, que tem uma importância naquela clássica história, naquela clássica frase das histórias que é você tem que mostrar. Você não pode só dizer, né? Então, em vez de você ficar afirmando que o biografado ele é corajoso, né? Ele é determinado, não. Você precisa ilustrar características dele e através de cenas, através de diálogos que mostrem que essa virtude é uma virtude que aparenta ali para ele, né? Então, melhor que você dizer, é você mostrar como isso se desenvolve no seu personagem. Isso é muito fundamental para o desenvolvimento do personagem, gente. Se você consegue fazer isso, seja num pitch ou seja ali na sua própria biografia, vai ser muito mais interessante, né? Do que você ficar determinando, né, adjetivando ali as personificações do seu personagem, tá? Terceiro ponto importante é pensando em construção de cenas e uso dos diálogos que vão mostrar um pedacinho dessa personalidade que você desenvolveu aí para poder contar nesse epigrafado. Então, ao invés da gente ficar relatando eventos, né, de uma maneira muito direta, muito objetiva, você consegue recriar essas cenas que sejam cenas importantes, que sejam cenas significativas e que levem o leitor para esses momentos chaves da sua história, né, ou da história desse biografado aí. E essa técnica, quem fala muito disso também é o Carmine, ele fala bastante disso, ele fala assim que a gente precisa aprender a visualizar, a fazer com que o leitor visualize dentro de cenários para que ele possa não só ver, mas também sentir esse ambiente, ter a sensação de que ele estava naquele lugar. Eu tinha um professor, por exemplo, de história, que ele fazia uma brincadeira dentro de sala de aula, ele falava assim, ó, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, eu estava ali, lá dentro. Ele contava como se ele estivesse dentro daquele barco ali. E aí, pra gente, era muito mais intrigante. Ele brincava sempre falando assim: tinha uma mesa de frios ali do lado, e eu estava ali nessa mesa de frios, de olho na Revolução Francesa e tal. E ele começa a contar como se ele estivesse presente ali naquela estrutura. Então, isso é muito legal, você conseguir criar diálogos, criar cenários para que esse leitor consiga visualizar. Então, quando você inclui cenários que sejam essenciais, né, que sejam baseados nessas entrevistas, nesses registros, você consegue intensificar a realidade ainda mais da narrativa. E aí você consegue aproximar o leitor desses eventos, desses personagens,
E aí, quando você usa esses diálogos que podem até ser recriados, você faz com que esses personagens entendam um pouco mais das emoções daquelas pessoas. Isso é uma ferramenta muito grande. Quem faz isso muito bem também, pensando em jornalismo, é um cara chamado Truman Capote. Se você não leu nada sobre ele, é um jornalista que trabalhava com jornalismo literário, né? Então ele brinca um pouco essa coisa da literatura junto com os fatos. Ele tem um livro bem famoso que chama A Sangue Frio, e ele mostra bastante como isso funciona, né? Se você tiver a capacidade você gostar de fazer esse tipo de leitura, leia Truman Capote, O Sangue Frio. Ele mostra um pouquinho sobre como utilizar, brincar um pouco essa coisa da literatura e também dos fatos reais. Outra coisa muito legal aqui, gente, é você conseguir explorar conflitos internos e conflitos morais. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui já, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Os conflitos são a alma da sua boa história. Sem conflito não tem história. Eu já falei isso em outras aulas aqui também, então você já está acostumado comigo falando isso. Dentro do jornalismo biográfico, a gente pode explorar um pouquinho desses dilemas internos que o biografado enfrenta, né? Essas decisões difíceis, esses arrependimentos, essas falhas, né? De ação, falha moral, enfim, falha de planejamento que ele utilizou. E aí a gente acaba humanizando um pouco mais a narrativa e criando um vínculo emocional com seu leitor. E claro, isso não vai ser de forma exagerada, você vai utilizar isso como um recurso. O Hart fala também, nesse livro dele, ah, que a gente precisa mostrar os melhores relatos. É, na verdade, assim, ele fala o seguinte: os melhores relatos biográficos são aqueles que não apenas são capazes de documentar os sucessos de uma pessoa, mas também de falar sobre essas coisas mais densas, essas lutas, essas derrotas, essas dificuldades. E isso que segura o leitor, é isso que faz com que o humano do lado de cá se identifique com o humano do lado de lá. E isso torna a coisa um pouco mais realista, um pouco mais rica também. Tá? Por exemplo, quando você vai descrever os desafios aí por alguém como o Steve Jobs, o Walter Isaacson, enfim, esses personagens, o Elon Musk, né, esses personagens grandes aí, a gente não vai falar só das suas vitórias, mas a gente vai falar também dos seus momentos de fraqueza, das suas dúvidas, dos seus conflitos pessoais, e vai fazer com que o leitor acabe visualizando também dentro dessa realidade aí, tá? Outra coisa muito legal é o uso de flashbacks, né, de essa técnica que a gente acaba manipulando um pouco o tempo, né, tirando um pouco, mostrando como o passado influenciou o futuro ou o inverso, né? O Paulo Macedo, ele tem um livro muito legal, inclusive se vocês quiserem também, eu indico pra caramba, chama A Arte de Escrever para a Web. Ele fala sobre como a gente consegue manipular esse tempo narrativo dentro dessa estrutura de flashback, dentro dessa estratégia eficaz de contextualização dos eventos, de aprofundar um pouquinho mais a compreensão do leitor sobre quem é esse biografado. Então a gente consegue alternar alguns momentos do passado com os momentos do presente, fazendo com que esse viajante no tempo, né, que é o nosso leitor, possa transitar entre as informações que são fundamentais para esse momento. Então, você consegue fazer com que um comportamento do personagem hoje seja explicado por um comportamento no passado, né? Os filmes utilizam muito isso. Por exemplo, alguém tem um trauma muito grande ali em casar, por exemplo. E aí, quando você vai investigar isso, você vê que, sei lá, de repente ele vivia numa família em que o pai e a mãe brigavam muito e o casamento não representa para esse personagem é, uma coisa uma coisa que ele entenda como algo importante, né? Então, isso acaba conectando também a narrativa. Outro ponto legal é a construção de ambientes e de fornecer para esse leitor os dados sensoriais, né? A gente acaba abrindo esses detalhes sensoriais ali, fazendo com que a construção do cenário seja fundamental para o leitor entender o que está acontecendo ali, né? Você precisa descrever com precisão qual é o ambiente em que esses eventos ocorreram, né? Sei lá, talvez falar de cheiro, falar de cor, falar de sons, falar de sentimentos. Isso vai fazer com que o leitor se sinta um pouco mais presente ali naquela cena, tá? Isso é fundamentalmente importante nas biografias. Por quê? Porque é onde a ambientação ela precisa ser o mais preciso possível. E ela precisa trazer para o leitor a possibilidade dele sentir um pouco essa atmosfera, né? É aquela coisa que a literatura tem de transportar alguém para aquele momento, né? O Dostoiévski é muito bom de fazer isso, né? A gente nunca esteve na Rússia do começo do 19 ali, né? E o Dostoiévski transporta a gente para aquela estrutura ali. Então isso é muito fundamental entender as tensões que existiam no ar, os olhares
trocados, né, os ruídos do fundo, o tic-tac do relógio, essas coisas deixam a narrativa um pouco mais rica, tá bom? Então, se você tem capacidade de fazer isso, explore bastante. Outra coisa legal, para a gente poder entender, é que a gente pode partir do particular para o universal, né? Então, não adianta você contar só a história pessoal daquele grupo ou daquela pessoa. Você precisa trazer uma experiência universal, né? Porque todo mundo se identifica com aquela história. Então, às vezes, quando a gente está contando alguma biografia, a gente fica tão preocupado com as particularidades desse biografado ou desse episódio em si, que a gente não consegue criar identificação com aquele público que está assistindo, ou aquele público que está lendo. Então, perceba, o seu público ele tem que encontrar nas particularidades daquele personagem também as suas universalidades. Aquilo que ele fala, poxa, eu também me identifico com isso, eu também passei por isso ou por algo semelhante disso. Então, os temas universais eles são fundamentais para a gente conseguir explorar aqui. As grandes biografias não são apenas sobre uma pessoa específica, mas elas exploram ali os temas universais que acabam trazendo para o público em geral uma identificação maior, né? Por exemplo, a gente pode falar de luta da liberdade, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, como por exemplo o livro lá da Malala, né? Que fala um pouquinho sobre isso, o desejo de inovação, né? Que o Steve Jobs trabalha bastante ali na biografia dele, a busca por justiça, quando a gente está falando do filme, do livro do Capote que eu citei para vocês, o Sangue Frio. Então, tem alguns temas gerais que fazem com que a gente se identifique. Quando a gente consegue explorar esses temas, a gente cria nessa biografia uma relevância que vai transcender essa figura do biografado, da história dele pessoal, fazendo com que os leitores se conectem também com isso, né? Então, isso acaba cativando o público, acaba transformando a narrativa, dando para a narrativa aspectos humanos e trazendo essas histórias universais que acabam ultrapassando os tempos, ultrapassando as culturas, tá? Então, essas são as biografias que valem a pena. Outra coisa muito interessante, e aí é um ponto que eu gostaria de focar bastante, é que a gente precisa lembrar que existe uma ética e uma precisão na construção de uma biografia. Então, quando a gente está falando de storytelling dentro de biografias, a gente está falando de um conjunto de responsabilidades, né? A integridade do jornalista, do seu personagem deve ser preservado, né? Eu sei que é tentador a gente contar uma história tentando ajustar os fatos para tornar a coisa mais dramática, né? Para tornar a coisa um pouquinho mais intrigante. Tanto é que é muito natural a gente ver, por exemplo, o Netflix sendo processado, né, por causa de uma biografia de alguém que não corresponde aos fatos reais. Então, essa questão ética também é muito importante quando a gente está fazendo isso, né? A gente precisa entender que, assim, ó, quando você for trazer um fato, você tem que pensar, isso é verificável? Isso é verdadeiro? Né? Isso tem a ver com o que aconteceu de verdade ou é só um recurso narrativo. E essa brincadeira aí precisa estar bem elaborado, principalmente quando a gente está falando de jornalismo, né? Quando a gente está falando de que o fato é o que é mais importante aqui. Então a gente não pode confundir a questão da ficção com os fatos de fato e ser bastante ético com isso, tá? A gente precisa entender que a honestidade é o pilar central aí da nossa comunicação, tá? É aquela coisa da verossimilhança que eu vivo falando aqui para vocês também. Então, dentro do contexto jornalístico, isso significa não apenas evitar uma manipulação da história, mas também trabalhar para representar os fatos de uma maneira mais justa, mais contextualizada possível, evitando as simplificações, evitando ali com que a gente distorça as histórias, mesmo querendo explorar alguma coisa legal, tá? Eu quero dar alguns exemplos práticos para você, para a gente encerrar essa aula aqui, falando um pouquinho sobre algumas biografias que eu já li e que eu acho que vale a pena a gente trazer alguns pontos importantes. Eu gosto muito daquela biografia do Steve Jobs, né, que o filme explora muito superficialmente, que é o biografador dele, né, que seria o Walter Isaacson. Ele traz alguns elementos importantes que eu queria trazer para você. Primeiro é pensando na estrutura dos arcos narrativos. O Isaacson, gente, ele divide a biografia em atos ali, que faz com que tenha fases cruciais, né? Então, o Steve Jobs não é o mesmo no começo, no começo não é o mesmo do final. Então, ele mostra esse processo. Isso é muito legal para explorar numa biografia. Ele estrutura a narrativa, começando ali da fundação da Apple, tal, depois da demissão do Jobs, da sua própria empresa que ele mesmo criou, né? Aí ele mostra o retorno triunfal dele, que acaba gerando ali a criação dos produtos revolucionários que são o iPhone e o iPad, né? Então, perceba, esses atos, eles funcionam como picos
dramáticos para que a gente possa manter o leitor engajado e criar essa expectativa natural sobre o que vai acontecer em relação aos desdobramentos, né? Então isso eu acho muito legal dentro do arco narrativo dele. Dentro da construção de cenas, dos diálogos que ele mostra ali, ao invés de ele simplesmente falar de escrever os eventos, né, o Isaacson vai lá e reconstrói as cenas com detalhes, as reuniões intensas que o Steve Jobs tinha com a sua equipe, né, os momentos ali de frustração, os momentos de triunfo, os encontros carregados de tensão ali que ele tinha com os executivos, com os parceiros dele. Então ele mostra esses diálogos que vão dar cena, que vão dar vida a essa cena, né? E, por exemplo, tem uma conversa muito tensa lá que ele tem com o CEO da Apple na época lá, é o John Sculley, negócio assim, o nome do cara lá. E antes da sua demissão, ele mostra um pouquinho como foi essa conversa, e isso eu acho que é um ápice ali da biografia, né? É o momento que todo mundo está esperando a aparecer. Então, isso vai aproximando o leitor das emoções, dos pensamentos do Jobs ali, e aí acaba criando um senso de intimidade muito grande e um senso de urgência de terminar essa leitura. Outro ponto interessante, pensando em conflitos internos, o Isaacson explora muito, assim, esses dilemas morais, esses conflitos internos da personalidade do Jobs, né? Então ele acaba destacando ali a complexidade desse personagem, né? Revelando não apenas que existe um gênio por trás daquilo ali, mas também um grande problema que ele tem com o perfeccionismo, né? Que isso é uma marca muito grande do Jobs. E ele vai também explorando que aqueles comportamentos difíceis que a gente vê, né? Aquela coisa de ser muito implacável e tal. Então, vai trazendo essas identificações, o Isaac vai humanizando sem querer, quer dizer, por querer, né? O Jobs ali vai permitindo com que o leitor, além de se identificar com uma espécie de um mito, né? Um cara gigante, aí, um herói muito grande que ele constrói ali, mas também com as contradições dos seus comportamentos, das suas sensações. Isso eu acho muito fantástico como ele explora, então é uma das biografias que eu indico por conta disso. E por último, ah, como ele usa os detalhes, né? Os contextos ali. Então a biografia é rica em detalhes visuais, em sensoriais, né? Que faz com que a gente acabe sendo transportado ali para o ambiente do Jobs, onde ele vivia, onde ele trabalhava, né? O contexto dele ali. Então o Isaacson é genial quando ele descreve, por exemplo, as reuniões, né, dentro do campo da distorção da realidade ali, que o Jobs criava, quando ele acaba manipulando ali as percepções dessas pessoas ao seu redor. Então isso é muito fantástico, para mim é um dos pontos altos aí da biografia. E esse detalhe não só vai fazer com que a gente construa um cenário, mas também que a gente entenda um pouquinho mais do Jobs e até acaba até meio que torcendo por ele ali. Então isso é muito fundamental dentro da nossa narrativa. Eu indico para vocês também, já falei aqui, é uma obra de arte mesmo, que é A Sangue Frio ali do Capote. Ele cria uma estrutura ficcional baseada em eventos reais, né? Então isso é muito legal, assim como o Capote faz essa estrutura ficcional, como ele divide a narrativa em capítulos, né? Que acabou fazendo com que o protagonista, né? Os assassinos, a família da vítima do crime, então, enfim, todo mundo ali se interaja, né? E essa é uma escolha que vai aumentando a tensão dramática da história, criando um equilíbrio narrativo ali, onde a gente acaba se sentindo até compelido a entender os dois lados, né? Então isso é muito, muito fundamental nesse livro do Capote. Ele constrói assim cenas que são cinematográficas, né? Ele usa os diálogos, usa a coisa para intensificar ainda mais a realidade, né? Ele foca bastante ali no conflito moral, no conflito humano do personagem. Ele não se contenta apenas em relatar o crime, né? Mas ele explora ali os dilemas éticos que tinha nesse crime, os dilemas morais dos assassinos, das autoridades envolvidas na investigação, né? E é um fato real, então isso deixa um pouco mais rica ali a história. Então eu recomendo você também a ler A Sangue Frio do Truman Capote, se você tem interessado em como construir e como transformar coisas reais em uma linguagem um pouco mais literária, né? Um pouco mais fundamental para criar isso, tá? Então esses são alguns exemplos que mostram como o storytelling pode ser aplicado aí de uma maneira muito eficiente, muito eficaz no jornalismo biográfico ou na documentação biográfica. E a gente consegue, eu tentei mostrar para vocês aqui como a gente consegue trazer relatos factuais numas narrativas que sejam memoráveis, que sejam emocionais, e quando a gente consegue estruturar a história para explorar esse conflito, para utilizar essas cenas e diálogos de maneira detalhada, né, mantendo ali obviamente a ética, a veracidade, a gente consegue criar uma obra que não seja apenas uma obra informativa, né, que não apenas informa, mas também impacta
a mente aí dos seus leitores, né. Então se você vou trazer aqui de novo para você o que que você precisa lembrar sempre, tá? Então, primeira coisa, arco narrativo, pense sobre o arco narrativo, desenvolvimento desses personagens, exploração deles, dos sentimentos, enfim, construção de cenas, o uso de diálogos, exploração de conflitos internos e conflitos morais, o uso de flashbacks, construção de ambientes e explorando um pouquinho esses detalhes sensoriais, falar de temas universais, né? Não passar apenas batido, mas trazer também esses temas universais e, por último, a ética e a precisão, que eu acho que é uma das coisas, dos pontos mais ricos aí, dos mais difíceis, mas dos mais ricos de uma biografia, tá bom? Espero ter ajudado você aqui. Se você tiver com alguma dúvida, eu sei que essa aula é um pouquinho mais longa, mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser também recomendar alguns temas para a gente poder explorar aqui, que né, sejam mais naturais para você, pode comentar aqui e a gente vai desenvolvendo essa estrutura, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.